Eu nunca imaginei que o amor pudesse fazer tanto barulho ao morrer. Aquela noite ainda pulsa na minha memória, como um eco que se recusa a ir embora. Não foi o som de pratos quebrando, nem o bater de portas, foi o som da minha própria voz, despedaçada, pedindo: para, por favor, para de mentir para mim. Ele me olhou como se não entendesse. Talvez não entendesse mesmo. Quando a gente se acostuma a fingir, a verdade soa como uma língua estrangeira. O som da minha voz ainda ecoa na casa vazia. Foi o instante em que o amor virou ruído. Durante anos, eu havia confundido silêncio com paz. Achava que aquele jeito calado dele era serenidade, quando na verdade era apenas distância. E eu, com medo de perder o que tínhamos, cobria os buracos com desculpas. Está cansado do trabalho. É só uma fase. Logo passa. Mas não passou. Naquela noite, o vento batia nas cortinas e a luz do abajur tremia como se também estivesse com medo do que viria. Ele estava no sofá, celular nas mãos. Eu sabia que devia ficar em silêncio, fingir mais uma vez. Mas alguma coisa dentro de mim se partiu de vez. As palavras saíram como um trovão. Para, por favor. Eu não aguento mais esse teatro. E pela primeira vez, o silêncio que se seguiu não foi medo, foi libertação. Os segundos depois do grito pareceram uma eternidade. Ele ficou parado, olhos baixos, a culpa estampada no corpo que antes me acolhia. Eu cogitei correr, chorar, implorar, mas escolhi apenas respirar. Engoli a dor devagar, como quem engole um remédio amargo sabendo que precisa para sobreviver. Hoje, quando lembro daquela noite, percebo que o meu pedido não era sobre ele. Era sobre mim. Eu gritava para que eu mesma parasse. De fingir, de aceitar migalhas, de carregar um amor que já não cabia em mim. E talvez esse tenha sido o primeiro som da minha liberdade. Naquela época, bastava um sorriso dele para que eu esquecesse o resto do mundo. É engraçado, né? Como os começos têm um brilho próprio, uma luz que faz a gente acreditar que nada pode dar errado. Eu ainda lembro de quando nos conhecemos, uma tarde chuvosa, dessas que deixam o ar com cheiro de terra molhada e promessas. Ele me ofereceu o guarda-chuva, e o destino, generoso ou brincalhão, tratou de nos deixar presos sob o mesmo abrigo. Eu ria de tudo o que ele dizia. E ele, com aquele jeito sereno, olhava para mim como quem guarda um segredo bom. Nosso amor nasceu simples. Cafés compartilhados, mensagens trocadas madrugada adentro, planos grandes demais para caber num só futuro. A gente acreditava em eternidade, e durante um tempo, ela quase existiu. As manhãs eram nossas pequenas coreografias. Ele preparava o café, eu ajeitava o pão na torradeira, e nossas conversas iam do banal ao profundo num piscar de olhos. Falávamos sobre viagens, sobre filhos, sobre envelhecer lado a lado como se o tempo fosse um aliado, não um invasor. E havia aquela sensação constante de segurança, como se, ao deitar a cabeça no peito dele, eu ouvisse o som mais seguro do mundo. Não havia espaço para dúvidas. Eu gostava de ver as camisas dele dançando no varal. Eram sinais de rotina, mas também declarações silenciosas de que tínhamos uma vida em comum. Os amigos olhavam para nós e diziam: vocês foram feitos um pro outro. E eu acreditava. Deus sabe como eu acreditava. Eu tinha certeza de que nada poderia quebrar o que era tão bonito, tão sólido. Quando ele me abraçava, eu sentia o tempo parar. E, por um instante, o mundo inteiro cabia entre nossos braços. Hoje, revendo essas lembranças, percebo o quanto a felicidade também pode ser uma armadilha. Talvez a gente tenha se acomodado demais naquele aparente paraíso. Talvez o amor precise de pequenas revoluções, e nós deixamos que o costume apagasse as faíscas. Mas naquela época, não havia nuvens no horizonte. Só o azul doce de quem acredita. E é justamente aí que a vida gosta de testar a gente, quando estamos distraídos olhando o pôr do sol, acreditando que o amanhã virá igual. Eu não sabia. Eu não poderia saber que, enquanto eu guardava as promessas do nosso amor, o destino já costurava, em silêncio, a tempestade que viria. Começou devagar, quase imperceptível. Um atraso aqui, uma desculpa ali. O trânsito estava um inferno, ele dizia. Reunião de última hora. E eu, crédula, aceitava. Porque quando se ama, a gente escolhe acreditar. As mudanças eram sutis, mas constantes. O perfume dele, por exemplo. Um dia, cheirava a sabão de barba e rotina. No outro, havia uma nota diferente. Algo doce, estranho, novo. Comprei outro desodorante, ele explicou, sorrindo, e eu quis acreditar. Quis tanto que me agarrei à mentira como quem se segura na borda de um precipício. Comecei a colecionar silêncios,
cada um deles com o peso de uma pergunta não feita. Silêncios nas mensagens não respondidas. Silêncios nas noites em que ele dormia virado para o outro lado. Silêncios nos sorrisos que pareciam ensaiados demais, quase educados, raros. Às vezes, ele me abraçava, mas eu já não sentia o mesmo calor. Era um gesto vazio, mecânico, como o de alguém que repete o que aprendeu, sem sentir. E eu, em vez de enfrentar o que meu coração sussurrava, me vesti de negação. Preparei jantares especiais, comprei camisas novas para ele, busquei provar que o amor ainda podia nos salvar. Lembro do dia em que o celular dele vibrou na mesa. O nome na tela era de um cliente. Poderia ter sido mesmo um cliente, talvez tenha sido. Mas o tom de voz dele, ao atender, me cortou o ar. Suave, doce, íntimo demais para negócios. Ele percebeu meu olhar e mudou o assunto rápido. Era a empresa, disse, se levantando, sem perceber que, no fundo, meu mundo já tinha trincado. Mesmo assim, me agarrei a qualquer justificativa. Ele anda estressado. Eu estou imaginando coisas. É impressionante a capacidade do amor de inventar desculpas para a dor. A verdade, porém, é insistente. E um dia, ela veio pela boca de quem menos imaginei. Estava tomando café com Ana, uma amiga em comum, quando ela comentou de forma distraída, quase inocente e engraçado: viu Daniel outro dia no shopping perto da praia. Achei que você estava junto. Eu congelei. Naquele momento, repassei tudo na cabeça. O trânsito, as reuniões, o novo perfume. Deve ter sido um engano, eu respondi, e sorri, um sorriso educado, dos que a gente ensaia para esconder feridas abertas. Mas quando voltei para casa e senti o cheiro dele no ar, percebi que aquele perfume doce já não era estranho. Era o cheiro da mentira. Naquela noite, dormimos na mesma cama, mas entre a gente havia um abismo. Ele virou pro lado e, antes de fechar os olhos, murmurou algo que não ouvi. Talvez um boa noite. Ou talvez tenha dito adeus, e eu simplesmente não quis entender. Porque às vezes amar é isso, escolher a ilusão que dói menos. A noite começou igual a tantas outras, calma por fora, tempestuosa por dentro. O jantar esfriava sobre a mesa enquanto ele digitava no celular, o brilho da tela manchando o rosto com uma luz fria, distante. Eu sabia. Não tinha mais para onde fugir. Passei dias reunindo pedaços de verdades como quem recolhe cacos no chão. Uma mensagem esquecida, uma conta de hotel, um perfume diferente guardado na mochila dele. Cada fragmento era uma pontada, e mesmo assim eu os escondia, como se encarar fosse pior do que sangrar. Mas aquela noite, algo em mim se rompeu. Quando ouvi o toque do celular vibrando sobre o sofá e vi o nome que eu não conhecia, um nome acompanhado de um coração, o mundo se fechou num zumbido ensurdecedor. Quem é? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele levantou os olhos, surpreso, e mentiu com a naturalidade de quem já tem o roteiro decorado. Cliente. Mandou mensagem fora de hora. Desculpa. Cliente. Sempre um cliente. Se a mentira tivesse corpo, eu juraria que já morava entre nós. Por favor, para de mentir. As palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. O som ecoou pela sala como uma faísca rasgando o silêncio antigo. Ele tentou se aproximar, mãos erguidas, como quem acalma uma criança. Clara, você está nervosa. Não é o que você pensa. Mas eu já não era a mesma mulher que se calava para preservar a paz. Não é o que eu penso? Repeti, rindo sem graça. Eu vi, Daniel. Vi tudo. Vi as horas, os lugares, as mensagens. Só não queria acreditar. O ar ficou pesado. A cortina balançava devagar, e o relógio marcava cada segundo como uma sentença. Ele desviou o olhar, e naquele gesto eu encontrei a verdade que as palavras negavam. Senti o chão se afastar. A voz saiu rasgando, carregando anos de silêncios engolidos. Eu não estou gritando só com você. A respiração falhava. Estou gritando comigo mesma, por ter fingido não ver. Ele permaneceu mudo. Só o barulho da respiração acelerada preenchia o espaço. E foi nesse vazio que percebi. A mentira não é apenas a ausência de verdade, é o ruído que mata devagar. Lembro-me de encostar na parede para não cair, o corpo trêmulo, e dele parado, indefeso, sem coragem de se mover. Não havia mais o que dizer. Nenhuma explicação caberia entre nós. Eu respirei fundo e deixei que o silêncio tomasse conta. Aquela foi a última palavra que trocamos naquele dia. Nenhum pedido de desculpas, nenhum abraço desesperado, apenas o eco do meu grito se dissolvendo na casa. E, estranhamente, no meio daquela dor, senti nascer algo diferente.
A primeira centelha de liberdade. A traição tem um som estranho. O som do relógio andando devagar demais. Nos dias que se seguiram, a casa parecia maior, mais fria. O eco dos passos se espalhava pelos corredores como se buscasse preencher o espaço que ele deixou, mesmo estando ali. Porque ele ainda estava, fisicamente presente, emocionalmente ausente. Vivíamos juntos, mas em mundos paralelos. Tomávamos café na mesma mesa, só que o ar entre nós era denso, quase palpável. A xícara dele batendo no pires soava como um lembrete daquilo que tínhamos perdido. A leveza do cotidiano. Não havia brigas. Talvez porque já não houvesse força para discutir. Era um silêncio que não confortava, apenas adoecia a alma. De manhã, eu o via ajeitando a gravata, fazendo de conta que tudo estava normal. E eu fingia também. Nenhum de nós queria ser o primeiro a pôr fim ao teatro. À noite, o mesmo ritual. Ele de um lado da cama, eu do outro. Entre nós, o deserto, um deserto de silêncios, inabitável e silenciosamente cruel. Às vezes eu me virava para observá-lo dormir, e me perguntava: em que momento deixamos de ser nós? O casamento, que um dia fora abrigo, agora parecia uma prisão elegante. Eu lutava contra a culpa. Uma parte de mim sussurrava que talvez eu tivesse falhado, que talvez o amor dele tivesse migrado para outro lugar porque eu não soube mantê-lo aqui. Mas outra parte, cansada, me lembrava que amor não se perde. Se alguém vai embora, é porque escolheu partir. Passava horas olhando pela janela, encarando o mesmo quarteirão, as mesmas árvores. E cada folha que caía era como um lembrete daquilo que, inevitavelmente, morre cedo demais. As amigas ligavam, diziam para eu sair, respirar, mas eu não conseguia. Era como se minha voz tivesse sido levada junto com o grito daquela noite. Certa manhã, ele deixou um bilhete sobre a mesa. Precisamos conversar. Olhei para aquelas duas palavras e percebi que o abismo entre nós já era irreversível. Talvez fosse preciso aceitar que alguns ciclos terminam sem grandes explosões, só com o peso abafado das verdades que não cabem mais no mesmo teto. Respirei fundo e me prometi algo simples. Eu não deixaria aquele silêncio me definir. Porque às vezes, o depois não é o fim. É apenas o intervalo em que a gente aprende a se ouvir de novo. No começo, eram apenas rabiscos em folhas soltas. Frases desconexas, sem destino, escritas em momentos em que o silêncio pesava demais. Eu as chamava de cartas, mas na verdade eram desabafos, conversas que eu precisava ter, mesmo sem resposta. A primeira começou assim: hoje, o café esfriou sem você, e pela primeira vez isso não me doeu tanto. Só percebi a importância daquelas palavras dias depois, quando reli e senti uma pequena centelha de paz. Era como se, ao escrever, eu esvaziasse o peito de algo tóxico, e no vazio nascesse um pouco de ar. Escrevi para lembrar que ainda existo fora da dor dele. Cada carta era um exercício de sobrevivência, uma forma de reorganizar o caos dentro de mim. Algumas terminavam em lágrimas, outras em sorrisos cansados. Sem perceber, comecei a reencontrar a mulher que eu havia escondido atrás do papel de esposa perfeita. Numa delas, escrevi: você me ensinou o preço de calar. Agora, aprendo o valor de falar, mesmo que seja só comigo. Essas palavras mudaram algo em mim. Pela primeira vez, senti orgulho da minha própria coragem. As sessões de terapia ajudaram, os dias de sol também, mas foram as cartas que abriram caminho para a cura. Nelas, pude olhar para o passado sem me afogar. Contei tudo. As risadas, os medos, os silêncios. Mas também escrevi sobre o que viria depois. Um futuro onde a dor deixaria de ser identidade. Nunca as enviei. Porque descobri que não eram para ele. Eram para mim. Para eu me lembrar de que amor não deve ser sinônimo de perda, e que perdão não é esquecer, e sim se libertar da necessidade de retorno. Guardei todas num envelope só, com a data do dia em que decidi começar de novo. No verso, escrevi uma frase curta, mas suficiente: sobrevivi. E naquele instante entendi: escrever sobre ele já não era sobre nós. Era sobre a mulher que reaprende a respirar e descobre que o coração, mesmo machucado, ainda sabe o caminho da vida. Meses se passaram até que o inevitável se tornasse real. Quando o advogado ligou dizendo que os papéis estavam prontos, senti um nó na garganta, não de desespero, mas de encerramento. Eu já sabia que aquele momento viria, mas imaginar é sempre mais simples do que viver. Marcamos nosso encontro numa cafeteria pequena, a mesma onde um dia ele prometeu que nada no mundo nos separaria. A ironia não me passou despercebida. Cheguei antes, pedi um café preto, forte, e fiquei observando as pessoas indo e vindo, todas com destinos que pareciam mais leves que o meu. Quando ele entrou, percebi o quanto o tempo havia feito o seu trabalho. Tinha olheiras fundas,
o cabelo começava a embranquecer nas têmporas. E, ainda assim, havia algo de sereno no seu olhar, como se a verdade, enfim dita, tivesse aliviado o peso que ambos carregávamos. Sentou-se à minha frente sem saber ao certo por onde começar. O silêncio, novamente, foi o primeiro a se manifestar. Só que dessa vez era um silêncio pacífico, não aquele que mata, mas o que encerra capítulos. Como você está? Ele perguntou. Pensei em responder de forma automática, mas escolhi a verdade. Estou aprendendo a ficar bem. Devagar, mas de verdade. Ele assentiu, o olhar sincero, e por um segundo vi o homem que um dia amei, despido das defesas, dos enganos. Falamos sobre banalidades. O trabalho, amigos em comum, a vida que seguiu. Nenhum de nós mencionou o passado diretamente. Não era mais necessário. O que precisava ser dito já havia sido gritado naquela noite. Quando os papéis chegaram à mesa, o silêncio voltou a se alongar. Ele segurou a caneta, respirou fundo, e disse baixo: eu nunca quis te machucar, Clara. Era uma verdade atrasada, mas ainda assim uma verdade. Assinei o meu nome devagar, observando a tinta se espalhar. E naquele instante, percebi que o perdão não é um presente para quem errou, é o bilhete de saída de quem sofreu. Levantei-me primeiro. Ele me acompanhou até a porta, e antes de irmos cada um pro seu lado, trocamos um último olhar, digno e silencioso. Nada restava além da exaustão e da leveza de quem, finalmente, solta a dor. Do lado de fora, o vento era ameno. Respirei fundo e senti, pela primeira vez em muito tempo, que o ar já não doía. O passado tinha terminado. E, estranhamente, não havia tristeza, só a certeza calma de que tudo, inclusive nós, havia cumprido o seu ciclo. Hoje, enquanto falo com vocês, percebo o quanto aquele grito mudou tudo. Naquela noite, eu achei que era o fim, do amor, da minha história, de mim mesma. Mas, no fundo, era só o começo. Porque aprendi que às vezes é preciso gritar para que o coração volte a ouvir. O tempo, generoso como uma maré que vai e volta sem pressa, foi limpando os rastros da dor. Aos poucos, a casa deixou de parecer um campo de batalha e virou abrigo de novo. Só que agora, abrigo meu. Troquei os móveis de lugar, pendurei flores nas janelas, e sem perceber, renasci nos detalhes. O cheiro do café voltou a ser cheiro de manhã, não de lembrança. Demorou para entender que ninguém sai inteiro de uma despedida. A gente perde pedaços, sim, mas ganha espaço. E nesse espaço, cabe a gente de novo, mais verdadeira, mais inteira, mais dona de si. Às vezes, ainda escuto o eco daquele grito no fundo da memória. Ele não dói mais. Hoje, soa como um lembrete de coragem. Coragem de dizer chega. Coragem de escolher a verdade, mesmo quando ela machuca. Coragem de seguir. E é curioso, quando finalmente soltei o passado, percebi que a solidão não era inimiga. Ela era a pausa necessária para que eu aprendesse a mudar o tom do meu próprio silêncio. Se alguém me perguntasse o que aprendi, eu responderia que o amor não deve aprisionar, deve ampliar. E que o perdão, aquele verdadeiro, sereno, não é reconciliação, é liberdade. O grito de outrora se transformou em voz. A mulher que pediu para ele parar é a mesma que hoje diz para si: continua. E eu continuo. Com passos firmes, coração leve e a certeza de que o recomeço tem um som bonito, o som da vida dizendo que ainda vale a pena ser vivida.